algo no meu coração, que é sobre ouvir a voz de Deus. E eu nesta manhã vou desenrolar a palavra de Deus e construir. O pastor Abel diz que constrói uma salada. Eu vou construir um bolo para que vós possam compreender, não é? Como ouvir a palavra de Deus, não é? E a razão de eu falar sobre como ouvir a voz de Deus é porque alguns de vós começaram com a vossa vida de crente há muitos anos e ao longo da vida alguma coisa aconteceu, não é? Alguma coisa aconteceu, não sei o que foi, mas eu creio que Deus nesta manhã quer restaurar para que todos nós, não só vocês, mas como eu, continuar a ouvir a sua voz. E muitos dias eu tenho estado sentado e, claro, pregações do pastor Samuel, do pastor Abel e de outros, do pastor brasileiro, não me lembro do nome dele, e palavra de Deus tão poderosa, tão eficaz. E eu via e tenho visto que muita gente não reage, não tem sensibilidade a ouvir e a aceitar o que Jesus está a dizer, o que Deus está a dizer às nossas vidas. E é por isso que eu disse, Senhor, o que é que se passa? Qual é a razão? E foi por isso que Ele pôs esta palavra no meu coração. Como ouvir, e vocês vão ver de onde é que eu tirei o meu tema da minha mensagem, está bem? E gostaria que a Marisa pusesse o Salmo 23, que todos nós conhecemos, não é? Que fala sobre o pastor. Ok. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz, vamos todos ler todos juntos. Nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu tive sobre o vale da sombra da morte. Quantos é que estão aqui que já passaram pelo vale da sombra da morte? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus irmãos, de certeza, da maneira que David fala sobre Deus, o Senhor Jeová, o Senhor Adonai, o Senhor Jeová, não é? Ele, para dizer estas palavras, ele conhecia a voz do pastor. Concordam comigo? Agora vamos ver em João 10, 27, que é onde Jesus fala em ele ser o bom pastor. E nós sabemos, meus irmãos, que o Velho Testamento é tipos, era sombras daquilo que havia a acontecer no Novo. E o que é que aconteceu no Novo? O Deus que estava encoberto, o Deus que estava por trás das cortinas no Velho Testamento, manifestou-se na terra. Ok? Então diz assim, as minhas ovelhas... Quem são as suas ovelhas? Quem é que não é ovelha? Quem é que não é ovelha nesta manhã? Somos todos. E o que é que diz? Se somos as suas ovelhas, ouvem a sua voz. E conhece-o e elas o seguem. Seguem quem? Ouvem a voz do pastor, conhecem a voz do pastor e seguem. Então, o pastor que David estava a falar no Velho Testamento é este pastor, que é o pastor revelado no Novo Testamento. E nós sabemos que depois de 580 e tal anos, que não houve mais a palavra de Deus, houve um intervalo, não é? E depois veio quem veio? João Batista proclamar a vinda do bom pastor, não é? Que vinha tirar o pecado do mundo. Mas para vocês saberem como ouvir a voz de Deus, eu vou construir um bolo, ok? O pastor Abel constrói, ele faz uma salada, eu vou fazer um bolo.
Por outras palavras, eu vou construir um fundamento, uma plataforma, ou seja, uma placa, não é? Como se diz os construtores, vou construir para começar a edificar, para que vocês compreendam e saibam como ouvir a voz de Deus. Porque é possível. Se Jesus disse, o que é que ele disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então é porque ele fala, ainda nos dias de hoje. É ou não é? E ele quer falar a vocês, como fala a alguns de nós, não é? E quer continuar até nós sairmos deste mundo. Então, vou começar a construir, ok? A Bíblia, a palavra de Deus, revela e nos mostra, quando nós estudamos, que tratou com a raça humana em diferentes maneiras, no passado. Estão a perceber? E em épocas diferentes da história. Houve diferentes épocas como ele tratou com o povo, com a raça humana. E o termo que damos a estas épocas, a estes tempos diferentes, se chama, se chama dispensações ou épocas que Deus atuou com a raça humana, ok? Que significa, definindo, significa épocas diferentes. É fácil. Dispensações significa épocas diferentes. E conforme nós estudamos a Bíblia, vimos 3 dispensações. Até ao Evangelho, até Jesus chegar à Terra. Há 3 dispensações. Qual elas são? A dispensação do período dos patriarcas, vamos ver, eu vou desenrolar, vou tirar tudo para vocês compreendam. A segunda é a dispensação, o período da lei. Que é, nós já sabemos quando é que foi, que quando o Senhor chamou Moisés ao monte para lhe dar os 10 mandamentos e depois... Mas eu vou desenrolar isto tudo. E a terceira, que é a dispensação do período do Evangelho, do quê? Das boas novas, das boas notícias, que o rei Jesus, ou o pastor, chegou à terra e ele trouxe um reino. Meus irmãos, em Mateus 24 diz que enquanto a pregação, vão para casa e leiam, 24:14 de Mateus, que a pregação do reino, porque ele trouxe um reino, ele não trouxe o cristianismo. Sim, está bem, nós sabemos que nós somos cristãos, porque a palavra cristão significa que somos e devemos ser como Cristo. É o que significa, não é? Então, a dispensação, a época dos patriarcas, esta época tinha a ver com os pais de famílias. Quem são os pais de famílias? Por exemplo, estamos a falar de quem? Abraão. Estamos a falar de Isaac. Ele falava para os pais de famílias. Okay? Jacó, Moisés e outros destes, como exemplo Enoque e também Noé. Ele falava pessoalmente para pais de famílias e de boca a boca. Conforme eles ouviam, ele falava e eles respondiam. Temos o exemplo de Samuel. Vocês conhecem a história de Samuel. Ana não podia ter filhos, foi para o templo, chorou amarguradamente e disse, prometeu ao Senhor, se me des um filho, eu vou entregá-lo. E foi o primeiro profeta, não é? Mas depois, com 12 anos no templo, o que é que aconteceu? Ele foi entregue a Eli, ao sacerdote da altura, e ele não sabia ouvir a voz de Deus, não é? E ele, uma noite, ouviu uma voz, Samuel, Samuel. E ele pensava que era o sacerdote. Levantou-se e foi apresentar-se ao sacerdote. Sim, meu senhor, teu servo escuta. E eu disse, eu não te chamei. Ele novamente voltou. 3 vezes aconteceu, porque ele não sabia como ouvir e distinguir a voz de Deus. À terceira vez, o sacerdote Eli disse, vai
E quando ouvires novamente a voz, diz: eis aqui teu servo, Senhor. E Deus sempre tem falado, e Deus fala ainda hoje. Por exemplo, eu fui convertido aos 26 anos, andando na droga, perdido no pecado. E o que é que me veio ao arrependimento e me veio para que conhecesses Jesus? Foi a voz. A voz me perseguia. O que tu andas a fazer está errado. O que tu andas a fazer está errado. Por 3 semanas a voz andou atrás de mim. Quem era essa voz? A voz de Deus, a voz do Espírito Santo. E ainda hoje Ele traz o arrependimento e dá convicção a pessoas. Ele ainda está no trabalho disso. Até Ele vir novamente, ou a igreja ir pelo Espírito de Deus, podemos chamar, e como nós chamamos o arrebatamento, Ele é o trabalho do Espírito de Deus. É Deus. É o Espírito de Jesus que nos leva aos pés dele e que nos convence do nosso pecado. Mais tarde, depois de me converter, novamente ele falou. O que é que ele falou? Para tudo que eu tinha de dinheiro para dar aos pobres. E meus irmãos, eu não fiz isso só porque não, foi o desejo dele em mim, para que mostrar o amor. Então ele ainda fala. Então, os patriarcas era a altura, ou a época que Deus falava com cada um pessoalmente. É o tempo dos patriarcas. A segunda dispensação, ou época, foi quando a dispensação que começou com o povo específico de Israel. Ele escolheu a nação de Israel por causa da promessa que ele fez a Abraão, e então escolheu-os e lhes deu a lei, como nós conhecemos, está em Êxodo 20, a lei dos 10 mandamentos. Depois veio a construção do tabernáculo, o sacerdócio, não é? E ele separou o povo de Israel e ele falava pessoalmente com Moisés, e Moisés dizia tudo o que ele dizia a Arão, e Arão, porque ele, lembram-se, quando Deus o chamou, ele disse: Senhor, eu não consigo falar, eu sou gago, como é que tu me mandas para o teu povo? Ele disse: não há problema, o teu irmão já vem a caminho e ele falará por ti, e tu serás como profeta para ele, como eu sou Deus para ti. Tu serás como profeta para ele e ele falará no teu lugar. Então, esta é a dispensação, foi a dispensação da lei dos 10 mandamentos, que foi dada no Monte Sião, que só se aplicava à nação de Israel, excluída, pois claro, as outras nações. Depois de ter passado aproximadamente, como eu já disse, 587 anos, aparece João Batista no deserto a proclamar as boas novas da vinda de Jesus, sendo ele o cordeiro que tira o pecado do mundo, não é? Mas o Rei dos Reis traz um reinado à terra, proclama as boas novas do reino e o que é que ele faz mais? Demonstra o poder de Deus quando ele está a curar, a libertar, a curar os mancos, os cegos e a falar do reino, porque ele trouxe foi um reino, ele não trouxe nenhuma religião. E meus irmãos, se a igreja só proclama e não há demonstração do Espírito, alguma coisa não está certa. Porque tem que haver tanto a palavra como a demonstração do reino. Curas, libertação em todas as áreas, seja em que área for. Isso é demonstração do reino. Vocês lembram-se quando Jesus expulsou um demónio e acusaram a ele que ele estava a expulsar os demónios pelo poder de Belzebu, pelo diabo? E ele começou, o que é que ele disse? A dizer que, então, se eu estou a expulsar pelo poder do demónio, é porque o reino de Deus e o reino das trevas, ou o reino de Satanás, está dividido.
E aí ele começa a falar dos dois reinos, não é? Então, a terceira é a dispensação do Evangelho, das boas novas. No meio de todas estas dispensações ou épocas, havia um requisito exclusivo de Deus. Sempre. Qual era o requisito? Era ouvir a voz dele. Vamos ver em Êxodo 15, 23. Vamos começar pelo segundo livro, que é o Pentateuco, que é do Velho Testamento. Vamos começar, que diz: e chegaram a Mara. Notem bem, eles chegaram a Mara. Tinham-se passado o Mar Vermelho. Ok? E queriam beber água. E Mara é uma área onde há água e o lago que estava amargoso. E ele diz algo muito interessante. E nós temos que assumir o que é que ele quer dizer e compreender. Eles foram tirados do Egito, Deus deu-lhes a libertação, passaram pelo Mar Vermelho e agora Deus lhes quer ensinar como ouvir a sua palavra. E ele começa já aqui. Ele começa já aqui a querer ensinar a eles como ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, eu já fui a Israel, já estive em Israel 3 vezes. A primeira vez que eu fui numa excursão. E eu logo de manhã, 5 da manhã, que é o hábito de me levantar, eu andei pelo deserto em Israel. Porque nessa noite dormimos com os concubinas, dormimos nos tapetes, nas tendas, como os nomadas, os nomadas, não sei bem como é que é em português, eles também dormiam e nós também dormimos. E de manhã eu saí e é um silêncio tal, irmãos, vocês não imaginam. Não se ouve nada, só se ouve se passar um passarinho, tui. De resto, não há barulho nenhum. E a minha pergunta foi a Deus: porquê que tu os levastes para o deserto e passar pelo deserto? E a voz do Senhor disse: para que eles fossem sensíveis à minha voz. Porque é no silêncio. O que é que diz em Salmo 46, 10? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, vamos continuar. E sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Vamos, o outro versículo. E chegaram a Mara, mas não podiam beber das suas águas, porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo que havemos de beber. Têm sede. Então clamou Moisés ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe uma árvore e Moisés lançou-a nas águas, as quais se tornaram doces. O que é que o Senhor estava a fazer? Por que é que o Senhor os caminhou para um lugar de águas amargosas? Ele está a começar a ensinar a eles saber como ouvir a sua voz. Se ouvires atentamente, e ali os provou, notem a palavra, ali os provou. Aprovou em quê? Para que eles fossem e começassem a aprender a ouvir a voz dele. Dizendo: se ouvires atentamente à voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Vejam a condição, meus irmãos. Em ouvir a palavra de Deus, alguma coisa acontece no coração de Deus. Proteção em todas as áreas da nossa vida, não é? A palavra hebraica que dizendo: se ouvires atentamente à voz do Senhor, diz ouvindo. No hebraico diz ouvindo. Por outras palavras, ouvir com os dois ouvidos. E como os irmãos sabem, Jesus muitas vezes disse: quem tem ouvidos, ouça. Quantas vezes ele diz nos evangelhos? Quem tem ouvidos? Porque todos têm ouvidos e não ouvem. Então, esta passagem na língua hebraica, como eu já disse, significa
ouvir com os dois ouvidos, não só como nós às vezes, o que é que ele disse? Não, é ouvir atentamente com os dois ouvidos, diligentemente, com toda a nossa atenção, não é? Depois, ele diz que ele será o quê? O teu médico e o meu médico e o médico deles, se estiverem atentos para ouvir. E muitas vezes é o que acontece. Eu já me arrependi diante de Deus sobre a operação que eu estive ao meu coração. Eu com 45 anos, eu fui diagnosticado, obrigado, que tinha problemas de colesterol. Andei em missões, Moçambique, Malawi, andei por todos os lados, não é? E, claro, meus irmãos, em missões não podemos exigir, não podemos ter aquilo que a gente quer, porque nós somos servos, nós damos a nossa vida a Jesus e com oração, confiei na oração, sempre na oração. Quando me deu e me disseram que as minhas veias estavam bloqueadas, automaticamente tive que pedir perdão a Deus, porque não olhei para mim, a culpa foi minha. Mas hoje penso diferente totalmente. E se eu quero viver, não sei até quantos anos Ele vai me deixar viver, eu tenho que olhar por aquilo que eu como. Porque se é um problema que eu tenho, pois claro, Ele pode me libertar disso. Como Ele pode libertar de todas as nossas doenças. E Ele é capaz disso, não é? Mas também Ele nos deu uma cabeça para que nós pensamos, não é? E uma inteligência e sabedoria. Não é? É como os dons do Espírito. A palavra de conhecimento é quando nós temos o conhecimento de um problema e a palavra de sabedoria que resolve o nosso problema. É ou não é, irmão? Irmãos. Então, vamos agora mais à frente em Êxodo 19, 1 e 6. A ver o que é que ele diz aqui mais à frente. E aqui é quando ele chama a Moisés. Ok? E novamente toca sobre este assunto, sobre ouvir a sua voz. No terceiro mês depois que os filhos de Israel, 3 meses se passaram já, que eles passaram o Mar Vermelho, tinham saído do Egito e agora estão a caminhar com o Senhor. E ele novamente menciona, vamos ler. No terceiro mês, depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Sinai, como vocês sabem, é um monte, não é? Eles acamparam debaixo, à frente do monte, ok? Tendo partido de Refadim, entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam Israel, pois ali acampou-se em frente do monte. Vamos ver o seguinte, o versículo seguinte. Então subiu Moisés a Deus do monte, o Senhor o chamou, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto que o fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Isto tem um significado até nos dias de hoje, quando nós somos salvos. Já vou explicar, está bem? Vamos continuar. Agora, pois, se atentamente ouvires a minha voz e guardares o meu pacto, ou o meu acordo com vocês, não é? Então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos. Irmãos, nada mudou nos nossos dias. O que está aqui escrito, lembrem-se, isto era tipos e sombras da realidade de hoje. Isto tudo que está aqui a dizer é para cada um de nós. Vamos continuar. A minha possessão peculiar dentro todos os povos, porque minha é toda a terra e vós sereis para mim um reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Notem que, novamente, ele diz: agora, pois, se atentamente ouvires a minha voz, com os dois ouvidos, com diligência, o que é que vai acontecer? E guardares o meu pacto, ou o meu acordo com vocês, que é o acordo da lei, então sereis a minha possessão. Vamos desbuciar, está bem? Vamos desenrolar o que é que ele está aqui a dizer.
Deus aqui está a falar em 4 coisas que se aplica até aos nossos dias de hoje. A primeira é no verso 4 que diz que trouxe para Ele. Ele os trouxe para Ele. Meus irmãos, quantos de vós estão aqui que quando Jesus vos chamou a cada um de nós, o que é que vocês notaram? O que é que aconteceu? Vocês o conheceram a Ele. É, não é? Então, o que está aqui escrito se aplica aos nossos dias de hoje. E é algo que Ele faz a todos nós. Todos nós. Se nós lermos o Novo Testamento, não é? E estudarmos, vamos ver que não houve ninguém que Ele trouxesse, que Ele não transformasse, que Ele não vivificasse, que Ele fizesse essa pessoa uma nova pessoa. Por isso é a razão que Ele nos traz a Ele, como Ele trouxe a Israel, e queria que eles compreendessem e obedecessem à sua voz. No versículo 15a, a primeira parte do versículo diz que se diligentemente ouvires a minha voz, aqui ele está a dizer, se obedeceres à minha voz, nós teremos toda a provisão necessária para as nossas vidas, que não nos vai faltar nada. É Ele que está a dizer. Ok? No versículo 5b, a segunda parte, ele diz, se guardares o meu acordo ou aliança, ele aqui está a dizer que a aliança ou acordo é o meio dele estabelecer a sua relação com cada um de nós. Com o quê? Como filhos e filhas. Versículo 6 diz, serão um reino de sacerdotes e povo santo. Aqui diz que são todos sacerdotes. Meus irmãos, eu tenho ouvido que há bem pouco tempo alguém me disse que nesta igreja há muitos pastores. Eu quero-vos dizer nesta manhã, baseado nesta palavra, que Jesus e a ideia dele sempre foi que todos nós fôssemos quê? Pastores. O sacerdócio real. Leiam o 1 Pedro que diz lá, sacerdócio real. Sacerdócio real. Real porquê? Porque somos filhos do rei e filhas do rei. Ele tem sempre um propósito quando nos chama, cada um de nós. Ele faz, como eu às vezes digo, não é? Ele foi ao Scrapiod. Como é que se diz em português Scrapiod? A secata. Foi onde ele me foi buscar a mim e foi buscar a cada um de vós. Para quê? Para fazer de cada um de nós um diamante maravilhoso, que um dia ele se vai babar, é uma palavra talvez muito baixa, mas ele vai dizer às nações, ele era isto, ele era aquilo, e vejam só o que eu fiz dele e dela. E quantos de nós sabemos disso muito bem? Daquilo que éramos e aquilo que nós somos no dia de hoje. Então a ordem é o seguinte. Os passos dele para cada um de nós é chegar a ele, conhecê-lo pessoalmente. A segunda é obedecer à sua voz. Guardar o seu acordo, a aliança. Qual é o acordo, qual a aliança? Em negócio, não é? Quando nós começamos um negócio, alguém que se quer juntar a nós, nós criamos, através de advogados, um escrito, não é? Para que um assinasse e outro assinasse. E cláusulas estão escritas a dizer, eu tenho que fazer isso, tu tens de fazer aquilo. E é a mesma coisa. Estão a compreender? É isso que ele está a dizer. Eu faço a minha parte, tu fazes a tua parte. E juntos nós vamos conseguir. Então a última é, sereis o reino de sacerdotes. Por outras palavras, está escrito no Novo Testamento, em Hebreus 8, que uma nova aliança ele ia fazer.
Não era uma aliança escrita em pedras mais, mas ia escrever na nossa mente e no nosso coração. Para quê? Para que nós todos fôssemos seus embaixadores, representantes, fôssemos pastores. Eu propriamente não sou pastor, sou evangelista. Eu sou evangelista. Deus me deu o dom de evangelizar, trazer drogados, trazer alcoólicos aos pés dele. É o meu dom, não é? Mas muitas vezes, porque já fiz pastor, já fiz diretor de orfanato, já fiz tanta coisa, conselheiro, e, claro, foi por isso que eu também fui treinado. Fui treinado 4 anos no Instituto Bíblico de Portugal, que muitos de vós conhecem, e muitos portugueses, e especialmente a igreja do pastor Cerro, foram para Portugal, como também a Noémia, como tantos foram. Na minha altura estavam 12 casais em Portugal, na mesma escola que eu frequentei. Mas depois daí fui para a Alemanha. Depois da Alemanha vim para a África do Sul, fui para a escola. Não parei de estudar. Para quê? Para ficar preparado. E, meus irmãos, a escola onde eu tive 3 anos internado, 2 anos internado, 1 ano fora, nós estudamos tudo que há, jornalismo, psicologia, estuda-se tudo. Porquê? Porque se Deus nos enviasse para a China, para o México, para a América, fosse para onde fosse, para Portugal, para a Europa, nós tínhamos de estar preparados e temos de estar preparados. Por isso, nós aprendemos a lidar com todo o tipo de pessoa, não é? Mas eu, no meu caso, a minha chamada, como vocês são todos chamados, estão aqui. Nenhum de vocês, a razão de estarem aqui é porque todos foram chamados. Todos são chamados. E todos têm um trabalho específico que eu não posso fazer. Porque se for vocês, nem vocês podem fazer por mim. Todos somos importantes, meus irmãos. Todos somos importantes no reino de Deus. Então, vamos agora ver em Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. Por favor, Marissa. Aqui, novamente, ele está a falar o que é que nos traz as bênçãos. Mais tarde vamos ver o que é que traz a maldição à nossa vida. 28, 1 e 2. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, lá está outra vez, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a sua voz, que é a voz do teu Deus. Então, como é que nós obtemos as bênçãos de Deus? Ouvindo novamente a sua voz, bem atentamente, e obedecer-lhe a todos os seus mandamentos. E, meus irmãos, vocês sabem que, se nós olharmos para os 10 mandamentos, os 10 mandamentos estão divididos em 2 partes. Os primeiros 4 mandamentos é para Ele, como é que a gente deve atuar perante Ele. E o resto é amar o próximo. E Jesus, o que é que Jesus disse? Quais são os 2 mandamentos que nós devemos ter no meio cristão, no seu reino, na sua igreja? Amar-lhe a Ele todo o coração, todas as nossas forças, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. São os 2 mandamentos que foram tirados de onde? Da lei que Ele deu a Moisés. Que é sobre Ele, o que devemos fazer para Ele e o que devemos fazer para o nosso próximo. Pois, claro, se eu amo o meu próximo, não vou mentir, não vou roubar. É ou não é? É ou não é? Hã? Então, vamos continuar. Nesta escritura, esta passagem foi-lhes dada ao povo de Israel antes de entrarem para a terra prometida. Por outras palavras, Ele está a prepará-los para saberem como viver na terra prometida. E muitas vezes, Ele quer que nós tenhamos atentamente à sua voz para sabermos andar no corpo, na igreja, na noiva dele. Porque cada um de nós já se arrependeu, já foi batizado, já recebeu o Espírito Santo, mas agora temos que aprender a viver na igreja, no reino dele. É ou não é? Hã? Agora, vamos ver em Deuteronômio 28 e 15.
o que acontece quando nós não ouvimos a voz dele. O que é que acontece? Se porém não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os teus mandamentos e os teus estatutos, que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições e a te calçarão. Por favor, vão para casa, leiam do Deuteronômio 28, 1 a 14, e depois leiam de 15 ao fim. Há mais maldições do que há até bênçãos. Então isto nos leva a pensar que temos de ter cuidado, irmãos. Temos de ter cuidado, tanto eu como vocês, nós todos temos que ter cuidado, não é? Então ele começa aqui a declarar, se não ouvirmos, há consequências. E meus irmãos, tanto eu como tu, nós não queremos ouvir o que ele e vão para casa e leiam, porque não são boas as maldições e o que nós passamos, não é? Eu não vou ler tudo. Mais tarde, nós vamos ver agora em Jeremias o que é que ele fala sobre o seu povo que não ouviu a sua voz. Ok? É em Jeremias, por favor, Marisa, Jeremias 7, 24 e 26. Ele, de certeza, eu não quero falar por ele, mas isto é ele a expressar-se o que ele estava a sentir. Não é? O que ele estava e passou porque eles não terem ouvido a sua voz. E diz, mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos. De quem é que ele está a falar? De Israel. Porém, andaram nos seus próprios conselhos. Quantos de nós, muitas vezes, nós andamos nos nossos próprios conselhos? No propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante, desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito. Até hoje tenho-vos enviado insistentemente todos os meus servos, profetas, dia após dia, contudo não me deram ouvidos, nem inclinaram os seus ouvidos, mas endureceram. Quem é que tem uma outra Bíblia que diz a palavra servis? Diga, irmã, qual é? Servis, mas que tenha outra. O que é que a palavra servis? Eu não sei. Para ser sincero, eu não sei o que é que essa palavra quer dizer. É? Não é nada de bom. Não é nada de bom. Não é nada de bom. É? Diga, irmão. Mas diz que fizeram pior do que os seus pais. Está a falar de pais, está a falar de Abraão, Enoque e os outros todos. Fizeram pior. E eu não vou dizer mais nada sobre estas palavras, irmãos. É para cada um de nós estas palavras. Porque quantas vezes nós também não ouvimos a sua voz? Quantas vezes na nossa vida? E claro, esta palavra não é só para vós. Eu não estou a dizer que eu sou melhor do que vocês. Esta palavra é para mim também. Eu também tenho que estar atento, tenho que renovar a minha comunhão com Ele, tenho que ouvir novamente a sua voz. Então podemos perguntar, qual foi o problema de Israel? Foi não ouvir a sua voz. E muitas vezes, qual é o nosso problema? Ele avisa-nos com o seu carinho, com o seu amor a cada um de nós. E nós seguimos os nossos conselhos próprios e não ouvimos, não damos ouvidos. Mas agora, será que alguma coisa mudou no Novo Testamento? Alguma coisa mudou no Novo Testamento, meus irmãos? Nada mudou. Nada mudou. João 10, 3 e 5. Vamos ouvir o pastor, o bom pastor, a falar. E vamos ver o que é que ele diz. Capítulo 10, versículo 3 e 5. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz,
E Ele chama pelo nome as suas ovelhas, e o tempo está-se a passar. Eu nem olhei para o relógio. E conduz para fora, depois de conduzir para fora, todas que lhe pertencem, vão adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz. E agora eu gostaria de que vocês vissem um vídeo sobre um pastor. E há 3 pessoas, a Marisa vai pôr, e há 3 pessoas que estão a imitar a voz do pastor. E elas nem levantam a cabeça. 3 pessoas a fazer mais ou menos o que o pastor faz com elas. Ok? Vamos ver. Sim? Marisa, por favor. Ei, pá, não podes pôr mais maior. Não. E som? Isto é a primeira pessoa a chamar as ovelhas. As ovelhas, como vocês, não sei se vocês veem bem, pensei que vinha sair maior. É a primeira pessoa. As ovelhas nem levantam a cabeça. Agora é o pastor a chamá-las. Oi, vejam só agora. Levantam a cabeça logo e olham para ele. Com as outras 3 pessoas nem olharam para elas. Olha, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e seguem-me. E seguem o pastor. Estão a ver? E Jesus disse para que nós o sigamos. Obrigado, Samuel. Pois, eu não sei onde está o pastor Abel. Eu gostaria que ele... eu não vos devia dizer, porque ele tem o microfone e ele vai falar, ok? E a razão é porque... Vamos ver. Ele vai mencionar João 10, 27. E de certeza que todos vós vão conhecer a voz dele. De certeza que não é a voz dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Agora eu pergunto a vocês, porquê que vocês sabem quem é? Como? Porquê a voz? Pela associação, que é o que ele tem estado a falar, com cada um de vós. É ou não é? Então, precisamente isto nos ensina, como nós vimos também o vídeo, que com mais associação, mais temos comunhão com Jesus, mais vamos estar sensíveis à sua voz. E eu gostaria agora de ler um versículo que está em Jó. Muito interessante, Jó 12, 11. E ele o pastor Abel tem estado a falar sobre associação, é ou não é? E vocês, há quantos anos, não sei há quantos anos que alguns de vocês. Notem bem, por favor, esta palavra. Notem bem, diz assim: porventura o ouvido não prova as palavras, como o paladar prova o alimento? Estão a compreender o que está aqui escrito? Significa que os nossos ouvidos têm algo, da mesma maneira que nós, quando comemos, se podemos saborear os alimentos, o nosso ouvido pode distinguir a voz de Jesus. Incrível. É incrível, irmãos, é ou não é?
É incrível como Deus nos fez, conforme o paladar para comida. Estamos a comer, sabemos o que estamos a comer, não é? E sabemos o sabor, o gosto. Diz que os nossos ouvidos... Nós vimos com as ovelhas do pastor, 3 pessoas chamaram pelas ovelhas. Elas nem levantaram a cabeça. Mas assim que o pastor falou, elas começaram logo a chamar até por ele, não é? Conheceram a voz dele. Esta palavra é muito interessante. Eu fiquei com esta palavra, que os ouvidos têm como se fosse discernimento para saber quem é que está a falar, exatamente como o pastor Abel falou. E nós sabemos que era ele. Porquê que sabemos que era dele? Lá está. Porque muitos de vós já vêm aqui há muito tempo, não é? Então, qual é a conclusão que nós chegamos? Qual é a vossa conclusão de tudo isto que já têm ouvido e que leram nas escrituras? Qual é a conclusão? Qual é a vossa conclusão? Qual é a minha conclusão? É que ainda hoje Deus fala. Ainda hoje nós podemos ouvir a sua voz com diligência, com atentamento. Temos é que passar tempo na sua presença, não é? E termos comunhão com Ele para conhecermos a voz dele quando Ele fala. E pois, claro, irmãos, falharam? Também eu já falhei. Temos que renovar novamente a nossa comunhão com Ele. Temos que novamente continuar e saber para quê? Para que não passemos as maldições que Ele fala e somente até Ele vir ou nós irmos, podemos viver nas bênçãos dEle. Espero, meus irmãos, que tenham recebido e tenham gostado, porque para mim esta mensagem é muito importante à minha vida. Muito importante. E saber a simplicidade de que Deus tão grande, tão poderoso, o Criador dos céus e da terra, que Ele ainda fala connosco, a cada um de nós, e quer falar connosco e ter comunhão connosco. Que Deus vos abençoe, não é? E que continue e que tenham uma boa viagem e um bom almoço, em nome de Jesus, está bem? Obrigado. Vamos só terminar em oração, vamos pôr de pé. E é importante nós dizermos, será que eu ouço a palavra e a voz de Deus? E todos nós que estamos aqui já fizemos erros, não é? Quantos de nós pensávamos que estávamos a ouvir a voz de Deus e era outra voz? Todos nós que estamos aqui, ou talvez Deus até falou e a gente não obedeceu e fizemos erros. Então é muito importante aprender a ouvir a voz de Deus. Todos nós que estamos aqui já erramos, não é? Não demos ouvidos à voz de Deus e fizemos erros. Alguém aqui que não fez erros? Só ali uma pessoa ali. Só o facto de que tens essa camisa já fizeste um erro. Ok. Então nós vamos orar para o nosso irmão. Pai, nós te agradecemos por este dia, Senhor, e obrigado, Senhor, por podermos estar aqui. E, Senhor, que a gente possa estar sintonizados à Tua voz. Às vezes nós ouvimos a voz do mundo, a voz do inimigo, a voz de parentes, mas te esquecemos de ouvir a Tua voz. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz. Obrigado por este tempo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar. Se houver alguém que queira ser membro da igreja e não é membro, por favor, falar com a minha esposa. Ela pode explicar mais ou menos o que é e o que é preciso. Aquela senhora mais bonita aqui da igreja. Obrigado.